Depois de 33 anos de PSDB, Geraldo Alckmin pediu desfiliação do partido. Sim, o ex-governador de São Paulo por 4 vezes, agora é um ex-tucano. E ao que tudo indica, tá pintando a chapa Lula-Alckmin por aí, hein? Fala aí, rapaziada, tudo beleza? Bora gravar o segundo vídeo de hoje, quarta-feira, dia 15 de dezembro de 2021. Começo pedindo na humildade, na maciota, para que você inscreva-se aqui no canal. Vai lá, inscreva-se aqui, meu filho, inscreva-se aqui, minha filha, me ajude a crescer. Conto muito com a sua participação, porque você ganha. Eu ganho a sua nobre companhia, é claro, e você ganha os vídeos que todo dia eu compartilho por aqui. Diariamente tem vídeo novo por aqui. Ative as notificações, sininho na fita, porque como é muito vídeo, o YouTube te avisa assim quando pinta vídeo, assim quando pintar vídeo novo por aqui, e pinta muito vídeo novo por aqui. É isso, inscrição feita, eu ganho, você ganha, relação dupla troca, nós ganhamos, notificação ativada, bora começar, porque as placas tectônicas da política novamente se mexeram hoje, no dia 15 de dezembro. Eu já tinha falado sobre isso no vídeo da tarde em relação ao Ciro Gomes, né? Que o gesto de solidariedade do Lula e de outros petistas de renome, outros petistas de calibre, de alto calibre, isso pode mexer um pouco nas placas tectônicas da política brasileira. E logo depois do vídeo veio a notícia, a carta de Geraldo Alckmin, a sua manifestação nas redes sociais, falando que está deixando o partido PSDB. 33 anos, é um dos pioneiros, um dos fundadores do partido, tem uma longeva história, começou como vereador em sua cidade, foi deputado estadual, foi vice-governador de São Paulo, foi governador do estado, do principal estado do país, por 4 ocasiões e candidato à presidência da República pelo partido 2 vezes, uma vez em 2006, outra vez em 2018, sempre concorrendo contra o Partido dos Trabalhadores. Geraldo Alckmin se cria, se forma e se apresenta para a opinião pública brasileira como oposição ao Partido dos Trabalhadores. E é por isso que esse movimento, essa composição cada vez mais provável entre Lula e Alckmin para disputar as eleições de 2022, ela é tão emblemática. Ela sinaliza talvez um novo pacto, um novo acordo do que poderia ter sido em 1994, se não fosse a decisão do PT de permanecer na oposição ao governo Itamar Franco, porque é dali que surge a cisão entre PT e PSDB. Na campanha de 1989, Mário Covas apoiou Lula no segundo turno contra Fernando Collor de Mello. Fernando Henrique Cardoso participava das reuniões de fundação do Partido dos Trabalhadores. Ali o PSDB surge nos anos 80, como a esquerda do PMDB. Então, tinha uma proximidade conceitual e teórica naquele contexto entre os tucanos fundadores e o Partido dos Trabalhadores. Só que isso nos anos 90 se perde. O PT tinha o seu próprio projeto de poder e a partir de 1994, quando o governo Itamar Franco cria viabilidade política para que Fernando Henrique Cardoso fosse presidente da República, o que estava muito fora do alcance de FHC, naquele contexto, se não fosse o plano real e não fosse a abertura política dada por Itamar Franco, Fernando Henrique não tinha sido presidente da República por 2 ocasiões. Naquele contexto acontece a cisão entre PT e PSDB, que dura até os dias atuais. O problema é que o PSDB se apequenou e o PT continuou sendo um dos polos da política brasileira. O PSDB se apequenou com a ascensão do bolsonarismo, que ocupou esse espaço à direita do espectro político, da polarização política brasileira, e Geraldo Alckmin foi trucidado nas eleições de 2018. O PSDB sai de um partido que quase venceu em 14, não venceu por um tris, sai para um partido humilhado. Geraldo Alckmin, aquele que havia governado o estado de São Paulo por 4 ocasiões, foi ao segundo turno contra Lula, embora o segundo turno tenha tido uma votação muito ruim, inferior inclusive àquele próprio teve no primeiro turno de 2006, ele chegou ao segundo turno, teve um desempenho muito ruim em 2018. Então, essa relação, essa aliança que caminha a passos largos para ser consolidada entre Lula e Alckmin, ela é uma aliança ganha-ganha. Lula consegue uma penetração no interior de São Paulo e no eleitorado mais à direita que ele nunca teve. O interior de São Paulo nunca votou no Partido dos Trabalhadores. Veja você que o PT, nem nos áureos tempos, conseguiu governar o estado de São Paulo.
sempre ali foi um território tucano, sempre foi um território à direita, mesmo tendo vencido a capital, São Paulo capital, por 3 ocasiões, com Luiz Erundina, com Marta Suplicy e com Fernando Haddad. Ou seja, o PT em São Paulo conseguiu convencer o eleitorado de sua política e de sua percepção de mundo. O interior de São Paulo, não. Ali, Geraldo Alckmin é rei. Pergunta, será que esse eleitorado, sempre votando à direita, sempre compreendendo Geraldo Alckmin como encarnação do antipetismo, vai concordar? Vai compreender esse passo, esse movimento de Geraldo Alckmin? Não sei. Somente 22 poderá responder. Mas, como Lula, segundo a pesquisa IPEC, que eu, inclusive, gravei o vídeo de ontem, o segundo vídeo de ontem foi sobre isso, a pesquisa IPEC. Lula, numa situação de hoje, está... se a eleição fosse hoje, eleito em primeiro turno, Geraldo Alckmin forneceria alguns pontos a mais. Vamos supor que Geraldo Alckmin consiga 3, 4 pontos percentuais no estado de São Paulo para Lula. Isso afasta ainda mais a distância dele dos demais candidatos, o que eu acho bastante plausível. É uma sinalização real ao mercado, ao interior de São Paulo e à direita paulistana, da cidade de São Paulo também, que o Lula abriu o leque. Não será o Lula um Lula fechado, numa concepção mais à esquerda. Ele traz um nome de centro-direita, que é Geraldo Alckmin, para compor a vice, para compor a chapa. Quais foram os movimentos? O que aconteceu para você compreender essa desfiliação? Na terça-feira teve uma longa reunião com o PSB, em que ficou praticamente acertado que para esse partido, esse será o destino partidário, a sigla que Geraldo Alckmin vai se filiar. Márcio França, presidente do partido, e que foi vice de Geraldo Alckmin, inclusive Geraldo Alckmin queria apoiá-lo para a campanha de 2018, mas o João Dória conseguiu ganhar o PSDB para si, essa é a grande verdade. O João Dória conseguiu tirar os tucanos históricos e clássicos, e veja você, né? Geraldo Alckmin traz o João Dória para dentro do partido, não era o interesse do tucanato, que eu chamo tucanato do vinho caro, o tucanato uspiano. Eles criam André Matarazzo naquela disputa de 2016. Geraldo Alckmin traz João Dória, uma tentativa de tomar o partido para si, é bem sucedido e João Dória se porta tal qual o escorpião. Da historinha do escorpião e do sapo atravessando o rio, né? Ele vai e pica o sapo. O sapo era Geraldo Alckmin. E quando o sapo está afogando, João Dória afogando junto também, pelo que vemos aí nos índices de pesquisa para 2022, é a natureza do escorpião, né? O João Dória encarna o escorpião sendo afogado, e Geraldo Alckmin parece que, mesmo envenenado, se essa chapa se forma e ela é bem sucedida no pleito de 2022, o sapo consegue sair da lagoa meio cambaleante, mas no final vitorioso, porque consegue atravessar o rio, mesmo envenenado pelo escorpião, que parece, se o cenário da IPEC for confirmado, o escorpião ficará afogado. Outro ponto interessante é a composição, a notícia, o furo dado pelo Correio Brasiliense, que a chapa seria, o acordo seria o seguinte: Alckmin se filia ao PSB, Fernando Haddad retira sua candidatura ao governo do estado de São Paulo pelo Partido dos Trabalhadores e sai ao Senado numa chapa em que Márcio França seria o cabeça, seria o candidato ao governador do estado de São Paulo. O PT tá chiando e tal, não sei o quê, mas isso é uma briga, gente, de momento. É uma briga visando melhores condições para uma disputa eleitoral em 2022. Do próprio PT. O interesse do PT é eleger Lula. Ele rifa qualquer outro candidato a governador do Brasil, das 27 unidades da federação, em prol de uma aliança que fortaleça o projeto Lula presidente. E, depois, o que o Lula vai precisar é de um Congresso que vote com ele as pautas. Ter um senador eleito pelo estado de São Paulo, como Fernando Haddad, que é uma candidatura, não sei se vai ganhar. Tomorrow never knows. Isso o Ringo Starr ensinou pra gente, a gente tem que sempre lembrar dessa frase. Tomorrow never knows, amanhã não se sabe. Se o Fernando Haddad vier a ser eleito, se Márcio França vier a ser eleito, tudo fica mais fácil para Lula. Ter um governador aliado no estado de São Paulo, ter um senador que vai votar, talvez até vá para compor ministério, Fernando Haddad, e o suplente do PT, que assume o Senado. Enfim, é uma relação de ganha-ganha para todos os lados. Essa seria a composição. Segundo o Márcio França, isso estaria 99% fechado. Não acredito nesse percentual. Trata-se, na verdade, Márcio França, o maior interessado nessa aliança. Por quê? Porque ele ganha uma força, uma musculatura para a disputa do governo de São Paulo em 2022, que hoje ele não tem. Ele está vendendo otimismo.
Por quê? Porque é interesse dele ser governador de São Paulo, com essa aliança, tendo Geraldo Alckmin, Lula e Haddad o apoiando. Veja você a força dessa chapa. O cenário mudou. O cenário mudou. As coisas melhoram para Lula a cada dia. Essa é uma aliança que creio que as poucas arestas que existem são facilmente resolvíveis. Dentro do PT, o Rui Falcão manifestou descontentamento, todos vão baixar a cabeça porque, historicamente, quando o Lula quer, ninguém no Partido dos Trabalhadores tem força para reverter a vontade de Lula. E o fato é que Lula quer Alckmin de vice. Alckmin, ao que tudo indica, quer ser vice de Lula. Quando dois querem, difícil não dá rock, difícil não dar rolê. Outro ponto aí que a gente precisa abordar, antes de finalizar o vídeo, é a possibilidade ou a ressurreição de Geraldo Alckmin. Por quê? Embora ele lidere as pesquisas agora, não é uma liderança folgada para o governo do estado de São Paulo, mas é uma liderança, nada garante que sem a estrutura do governo do estado de São Paulo e com o bolsonarismo lançando um candidato, ao que tudo indica será o ministro Tarcísio, o Tarcísio vai pegar uma base do eleitor clássico do Geraldo Alckmin, o PSDB, os prefeitos do PSDB vão acabar aliados a João Dória e ao candidato, ao vice Rodrigo Nunes do PSDB de São Paulo. Nada garante que será uma disputa tranquila para o Geraldo Alckmin em São Paulo. A sua faixa, onde tradicionalmente ele percorreu, está concorrida, está mais concorrida agora com dois nomes à direita, um tucano e um bolsonarista. Então veja você que talvez seja a retomada, a ressurreição de uma fênix, que Geraldo Alckmin se porta como tal, 2018 queimado como estava, foi ser comentarista do programa do Ronivon, voltou a dar aulas na Faculdade de Medicina, de uma posição tal, sair para vice-presidente da República na chapa de Lula, é um salto, ele se volta a colocar na disputa eleitoral. E outra, né? Lula tá com 82, Lula tá com 78 anos, né? Isso, 77. Vai fazer 78, termina 2026 com 82 anos. Geraldo Alckmin é mais novo. Vai lá, Lula é reeleito em 2026, 2030. Geraldo Alckmin vice-presidente. Entendeu? Que a política é uma coisa de longo prazo? Compreende os movimentos? Parece que sim, teremos Lula Alckmin na disputa em 2022. E, na minha opinião, é uma chapa, é uma aliança ganha-ganha, como expliquei. Quero saber a sua opinião. É uma aliança ganha-ganha? Lula e Geraldo Alckmin ganham com esse acordo, com essa parceria, com essa aliança política? Qual a sua opinião? Por favor, deixe aqui nos comentários. Quero saber o que você pensa. Chegou até aqui? É claro que eu te peço joinha, eu te peço like, eu te peço aquela interação. É isso que eu preciso, cara. Pô, não custa nada pra você, significa muito pra mim. Por que você não vai fazer, meu filho? Minha filha? Like. Deixa agora seu like, me ajude. Agradeço de coração o apoio, o suporte de todos e todas que me acompanham diariamente aqui no canal. Lives no final de semana. Amanhã não, perdão. Sexta-feira, 9 da noite. Vontade de chegar sexta logo. Eu e André Rodrigues estaremos aqui na Tirem as Crianças da Sala. Aquele papo astral em que você manda sua pergunta e a gente troca aquela ideia esperta, marota e sempre astral certo. Sabadão, eu e Morgantini na clássica e etílica Morgue Coça. O melhor programa do seu sábado à noite, também às 9 da noite. Conto com a sua audiência, conto com a sua companhia. Valeu, excelente quarta-feira e termino com o clássico. É nóis.